Desde 8000 a.C., a humanidade tem construído em direção ao céu. E no último milênio, nossas habilidades de construir para o céu superaram o que se pensava ser possível. Então, qual é a estrutura feita pelo homem mais alta que já existiu na Terra? Aqui está uma dica. Não é o que você está pensando. Sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Sejamos honestos, nem sempre essas construções tiveram fins práticos. Muitas foram construídas para ganho pessoal e o prestígio de ter a estrutura mais alta e grandiosa do planeta. Vamos começar com um dos primeiros egocêntricos registrados, o faraó Khufu. Ele iniciou a construção da Grande Pirâmide de Gizé por volta de 2550 a.C., acreditando que se tornaria um deus após a morte. Assim, ordenou a construção de uma tumba piramidal para seu corpo, contendo todas as riquezas necessárias para a próxima vida. A construção dessa estrutura teria exigido uma força de trabalho de milhares, composta por artesãos habilidosos e trabalhadores braçais, e não hordas de escravos explorados até a morte, contrariando a crença popular. Porém, evidências arqueológicas revelaram que eles eram bem nutridos e possuíam acomodações confortáveis, um privilégio que escravos não teriam. Depois que os 2,3 milhões de blocos de pedra pesando entre 2,3 e 13,6 toneladas cada estavam no lugar, toda a estrutura foi coberta com calcário. Isso significa que o tom dourado quente que a pirâmide tem hoje era originalmente branco puro. Após 2 décadas, a Grande Pirâmide de Gizé estava completa e se erguia orgulhosamente com 481 pés ou 147 metros. Para ter uma noção real de escala da primeira de nossas estruturas mais altas, imagine 25 casas de 2 andares médias empilhadas. Esta estrutura artificial mais alta manteve o título por quase 4.000 anos. Até 1311, outra estrutura erguida para Deus alcançou 8% mais próximo dos céus. A Catedral de Lincoln, na Inglaterra, levou cerca de 200 anos para ser construída e foi finalizada com uma torre central que a fez atingir 160 metros de altura. Este precioso pináculo permaneceu de pé por quase 240 anos, e apesar de uma tempestade ter causado seu colapso em 1548, uma altura além desta não seria alcançada novamente até o final dos anos 1800. Até então, apenas pináculos religiosos competiam pelo título de estrutura mais alta. Já no Distrito de Colômbia, Estados Unidos da América, a construção para homenagear o primeiro presidente do país começou em 1848. Ao longo de quase 40 anos, o monumento a Washington tomou forma, apesar de uma pausa de 20 anos, devido a diferenças políticas que transformaram o terreno em um curral de gado. Mas até 1884, a estrutura comemorativa foi erguida a uma altura de 169 metros ou 555 pés, mais alta até mesmo que os pináculos de igreja mais altos do mundo hoje. Porém, Washington seria totalmente ofuscado apenas 5 anos depois, quando os franceses realizaram um verdadeiro feito astronômico. Essa estrutura de treliça de ferro forjado, leve e arejada, mas forte, foi construída para celebrar o centenário da Revolução Francesa. A Torre Eiffel levou apenas 2 anos para ser concluída e tinha quase o dobro da altura do monumento a Washington, com impressionantes 300 metros ou 984 pés. A estrutura de metal pesava cerca de 7.300 toneladas e foi revestida com 60 toneladas de tinta, que precisa ser repintada a cada 7 anos. Embora a torre seja hoje um ícone da paisagem parisiense, originalmente ela deveria ser desmontada e descartada apenas 20 anos após sua conclusão. Para provar seu valor para a cidade, o designer Gustave Eiffel montou uma antena de transmissão no topo, que se tornou inestimável para transmissões militares, de TV e rádio, e elevou a altura total da torre acima de 1.000 pés, atingindo 324 metros. Mas isso só aconteceu em 1957. Com sua altura original de 300 metros, a torre manteve o título de mais alta por mais de 4 décadas. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a febre por arranha-céus começava a povoar os horizontes das cidades americanas, e Walter P. A Chrysler encomendou um edifício com seu nome para ser o mais alto de Nova York. No entanto, surgiu uma rivalidade com o Banco de Manhattan, que também queria o prédio mais alto de Nova York. Começou uma competição de construção. Depois de 2 anos de construção acelerada e uma agulha feita secretamente para superar a concorrência, o edifício Chrysler se tornou o mais alto de Nova York e do mundo. Com 77 andares, este epítome do design Art Deco tinha quase 319 metros, ou 1.046 pés. No entanto, esta beleza de arranha-céu logo ficou à sombra do que agora é uma das estruturas mais famosas de todos os tempos. Apenas 1 ano após a conclusão do edifício Chrysler, o Empire State Building,
nomeado após o apelido de Nova York, foi projetado para ser o primeiro edifício do mundo com mais de 100 andares de altura. A construção deste edifício foi uma importante fonte de emprego para Nova York durante a Grande Depressão, chegando a ter até 3.400 pessoas trabalhando diariamente no projeto. Apesar de mais alto que o edifício Chrysler, foi erguido mais rápido do que o previsto. Foi concluído abaixo do orçamento e antes do prazo em apenas 410 dias. Projetado inicialmente como estação de ancoragem para dirigíveis, seu pináculo elevou a altura total para 381 metros, com a adição de uma antena em... O Empire State Building estendeu-se por mais 67,5 metros para o céu. Contudo, com ou sem essa adição, o rei ainda seria destronado por um desafiante improvável poucas décadas depois. Porque, curiosamente, nos anos seguintes, esse título de mais alto não passaria de um arranha-céu gigantesco para outro. Não. O icônico Empire State Building foi superado por um concorrente improvável e menos elegante. Em meados dos anos 50, a televisão ganhou terreno nos Estados Unidos da América e novas estruturas foram necessárias para permitir que as redes transmitissem seus programas nacionalmente. Em 1954, em Oklahoma, a construção da torre de televisão Griffin disparou para o céu a incríveis 480 metros ou 457,2 metros. A torre KWTV, também conhecida como a torre de vídeo mais alta do mundo, proporcionou a mais ampla cobertura de transmissão no sudoeste dos Estados Unidos da América. Quanto mais alta a torre, mais visualizações tínhamos. A estrutura leve, pesando apenas 476 toneladas, necessitava de vários níveis de cabos de sustentação duplos para suportá-la em ventos severos, devido às suas dimensões estreitas. Nas décadas seguintes, com o aumento do consumo de televisão, a altura desses mastros também crescia. O título passou por várias torres de rádio e TV, culminando com o mastro de rádio de Varsóvia, na Polônia, em 1974. Esta coisa ficava mais de 2 vezes mais alta que o edifício Chrysler, com impressionantes 646 metros, mais de 2.100 pés. O mastro foi construído para transmitir o sucesso do regime comunista, sendo tão poderoso que alcançava os Estados Unidos e a Austrália. Apesar do colapso do mastro durante ventos fortes em 1990, e uma outra estrutura só alcançaria essas alturas vertiginosas em 2010. Estamos em Dubai, uma cidade originalmente construída com base na pesca, mergulho em busca de pérolas e comércio marítimo, existindo principalmente em um nível de 2 andares. Mas a independência dos britânicos na década de 70, combinada com um boom de petróleo, viu uma nova forma de centro da cidade de marinas, praias e lagos artificiais, cercados por arranha-céus. Mas a construção da joia da coroa de Dubai não começou até 2004 e veria uma estrutura alcançar alturas que ninguém pensou ser possível. Projetado para ser não apenas um arranha-céu super alto, mas uma cidade vertical, e seu estilo neofuturista não era apenas para a estética. As colunas escalonadas ao redor da estrutura central com pináculos são projetadas para desviar o vento do prédio. Mas a força interessante aqui não é que este prédio enormemente alto poderia ser derrubado, mas sim ser sugado. Quando o vento atinge um lado da torre, ele se desfaz e forma redemoinhos de ar no lado oposto. As tensões do vento desses vórtices podem fazer um prédio balançar e danificar sua estrutura. As mudanças nas formas do Burj Khalifa em diferentes alturas basicamente confundem o vento, então não há uma força concentrada. É como se houvesse vários edifícios de alturas distintas, cada um com vórtices se desprendendo em velocidades de vento diferentes. Como essas coisas não ocorrem simultaneamente, sobra pouco desprendimento de vórtices. Com mais do que o dobro da altura do Empire State Building, o Burj Khalifa foi concluído em 2010 e se estendeu a uma altura anteriormente inimaginável de 2.716 pés ou 828 metros. Apesar da possibilidade de novos destaques na competição nos próximos anos, como a Jeddah Tower da Arábia Saudita, que está sendo construída a 1 quilômetro acima da superfície, o Burj Khalifa manteve-se orgulhosamente como o prédio mais alto do mundo nos anos seguintes. Mas espere, construindo. Buscamos a estrutura mais alta do mundo. E se houver uma categoria de estrutura que nós completamente ignoramos? Vamos retornar para o ano de 2007. Antes do Burj Khalifa ter sido concluído, aqui no Santo Livro dos Records, os grandes juízes do Guinness World Records declararam algo bastante inesperado como a estrutura autônoma mais alta do mundo. A 210 quilômetros a sudeste de Nova Orleans, uma torre de metal emaranhada se erguia mais alta do que qualquer estrutura anterior, mas submersa.
Com toda a sua estrutura pesando mais de 50 mil toneladas, a torre, compatível com Petrônios, se erguia a 2.000 pés acima do leito do mar. Torres offshore são projetadas para serem mais flexíveis que estruturas terrestres, podendo oscilar até 2% de sua altura. Em comparação, a maioria dos edifícios em terra é projetada para suportar um máximo de 0,5%. 2 anos depois, outro tipo de plataforma de petróleo, a plataforma de perna tensionada Ursa, assumiu o título com uma altura total de 4.285 pés e mais alta que o Burj Khalifa. Com o Empire State Building equilibrado no topo. A estrutura inclui 16 tendões de 3.800 pés de comprimento. Cada um tem um diâmetro de 32 polegadas e pesa 1.000 toneladas. As fundações desses tendões vão mais 134 metros ou 440 pés para o chão, e embora não estejamos contando as fundações, para comparação, o Burj Khalifa só vai 50 metros ou 164 pés para o chão. Este monólito é projetado para permanecer estável no oceano, resistindo simultaneamente a ondas e ventos de força de furacão. Mais 2 anos depois, e outra estrutura do mesmo design a superou, com a Magnolia, estrutura de tensão de pernas estendidas, sendo declarada a estrutura mais alta do mundo, se estendendo mais de 1.400 metros ou 4.700 pés acima do fundo do mar. Atualmente, discute-se se as estruturas subaquáticas podem receber tal reconhecimento. A grande diferença entre uma estrutura como esta e uma em terra é que um edifício ou torre é sustentado por meio de uma estrutura rígida de aço e concreto. Em vez de ser sustentada, uma plataforma de pernas tensionadas é mantida para baixo usando tendões de aço. Mas para esclarecer a questão, Guinness. Os recordes mundiais do Guinness declararam: se a altura for definida como a distância que uma estrutura se estende para cima a partir da superfície da Terra, então a plataforma de pernas tensionadas estendida Magnolia no Golfo do México é a estrutura artificial mais alta do mundo. Então Pé Grande é a última plataforma a se estender ainda mais, para mais de 5.000 pés, ou quase 1.600 metros. Se você empilhasse 2 Burj Khalifas, somente a ponta do segundo ultrapassaria o nível do mar. E o futuro? Há um limite para a profundidade que se pode alcançar nos oceanos, mas não para os céus. Entre no Escritório de Arquitetura das Nuvens. Em 2017, esses caras propuseram uma estrutura que é quase fora deste mundo. Eles projetaram a estrutura mais alta do mundo para ser suspensa de um asteroide em órbita a 50.000 quilômetros de altitude. Sim, você ouviu certo. A altura real da Torre Analema ainda precisa ser especificada, mas seria composta por escritórios e unidades residenciais e seria essencialmente uma cidade flutuante elevada. Eu adoraria vê-la construída. No entanto, não acho que estarei vivo quando isso acontecer. Obrigado por assistir e aos nossos apoiadores do Patreon. Seus nomes estão na tela agora. Vejo você na próxima vez.